Quais são os principais motivos de recusa de sinistros de danos a terceiros no seguro de automóvel? Mukirana Seguros Online, o seu tira dúvidas de seguros na internet. No vídeo de hoje eu vou listar para vocês os 6 principais motivos de recusa de sinistros de terceiros no seguro de automóvel. Vem comigo! Motivo número 1. O segurado, motorista segurado que dirigia no momento da colisão, não assume a culpa, a responsabilidade pela colisão. Existem 2 pré-requisitos para que você possa acionar a cobertura de danos a terceiros do seu seguro de automóvel. E o primeiro deles é que o motorista segurado assuma a culpa pela colisão. Se, ao abrir o sinistro, este segurado informa a seguradora que não se declara culpado pelos danos, automaticamente aquele sinistro de terceiros é recusado, é declinado e a cobertura não é mais acionada. Sem que você assuma a culpa pelo acidente, não é possível dar cobertura ao terceiro, por exemplo, fazendo um favor. A cobertura exige que exista responsabilidade civil do terceiro sobre os prejuízos. Se ele não assume a culpa, não existe esta responsabilidade em princípio e, portanto, a cobertura não pode ser acionada e é automaticamente declinada. Isso nos leva ao segundo pré-requisito para acionar a cobertura de danos a terceiros, que nos leva ao segundo motivo mais comum de recusa desses tipos de sinistro. É necessário que, além de o segurado assumir a culpa pelo acidente, a seguradora, após analisar os fatos da ocorrência, confirme que a culpa foi do seu segurado. Se após a análise da seguradora não ficar confirmado que ele foi culpado, ainda que ele tenha assumido a culpa, a seguradora poderá e deverá recusar o sinistro do terceiro. Evidentemente, aqui nós temos uma situação que pode gerar disputas entre o terceiro, que se considera vítima do acidente, e a seguradora e o segurado. Quando isso ocorre, pode acontecer de a situação evoluir para um processo judicial. Se isso acontecer, nós temos um vídeo aqui no canal especificamente sobre esse assunto, que eu vou deixar linkado na descrição desse vídeo, assim como no primeiro comentário fixado aqui no YouTube para você assistir. Vamos agora ao terceiro motivo mais comum de recusa de sinistros de terceiro, qual seja quando o terceiro não é considerado terceiro. Ué, como assim? Todo seguro de automóvel tem as condições gerais, que são as cláusulas contratuais que dizem como funciona aquele produto. No caso de seguro de automóvel, existem cláusulas contratuais sobre a cobertura de danos a terceiros. Dentre estas cláusulas está definido quem pode ou não ser considerado terceiro dentro da cobertura de danos materiais ou corporais a terceiros. Pode acontecer de o acidente envolver uma pessoa que não é considerado terceiro para efeitos do seguro. Quem não pode ser terceiro para efeitos do seguro de automóvel? O próprio segurado, ascendentes, descendentes, filhos, cônjuge, pai, mãe, dependentes que residam com o segurado ou que dependam dele financeiramente, assim como funcionários. Então, por exemplo, imagine que você está dirigindo, manobrando seu veículo dentro da garagem do seu carro e, bum, você bate no veículo da sua esposa que estava ali na garagem. Você não poderá acionar a cobertura de danos a terceiros para consertar o veículo do seu cônjuge, porque no contrato está previsto que ela é uma figura excluída como terceira. Outro exemplo, você está dirigindo e, bum, bate no portão da sua própria casa. Você não pode ser considerado terceiro de si mesmo para efeitos do seguro, portanto, não haverá cobertura de danos materiais a terceiros neste caso. Dentre outras situações que eu poderia exemplificar aqui. Quando você faz a abertura do processo de sinistro na seguradora, você precisa informar os dados seus, como segurado, assim como os dados da vítima, do terceiro.
A seguradora certamente irá constatar o vínculo entre segurado e terceiro neste tipo de situação. E uma vez constatado o vínculo, ocorrerá a recusa do sinistro por este motivo, pelo fato de o terceiro não poder ser considerado terceiro para efeitos do seguro de automóvel. Quarto motivo comum para a recusa de sinistros de terceiros: divergências no perfil de risco ou no tipo de utilização do veículo informado na apólice. Quando você faz a contratação do seu seguro, você presta diversas informações para a seguradora que constarão posteriormente na apólice, que é o contrato que você tem com a seguradora. Dentre essas informações está o questionário de perfil de risco, que faz perguntas sobre você, principal condutor, etc., assim como o tipo de utilização do veículo. Se eventualmente acontece um sinistro e na ocorrência desse sinistro a seguradora constata que houve divergências, ou seja, diferenças entre o que aconteceu e aquilo que você havia informado no questionário de avaliação de risco ou no tipo de utilização do veículo, ela poderá negar não só o sinistro do terceiro, como do seu próprio veículo na cobertura de casco, alegando que houve divergências entre as informações prestadas por você e o que de fato ocorreu no sinistro. Alguns exemplos para ficar mais claro. Imagine que você informa no seu seguro que você faz uso particular do seu carro. Porém, na verdade, você utiliza esse veículo para fins comerciais. Na regulação do sinistro, a seguradora verifica as informações e descobre que o veículo estava sendo utilizado para fins comerciais, por exemplo, para uma visita a um cliente, e foi quando ocorreu o sinistro. Ela poderá negar os danos ao terceiro, assim como os danos ao próprio veículo segurado, alegando que havia divergência no tipo de utilização de veículo. O mesmo vale para outras informações. Por exemplo, existem seguradoras com perfis mais simplificados e outras com perfis mais completos, por assim dizer. Naquelas que perguntam, por exemplo, se o veículo é utilizado ou não por pessoas entre 18 e 24 anos, imagine que você informou que não existem eventuais condutores de 18 a 24 anos. E na ocorrência do sinistro com o terceiro, quem dirigia tinha de 18 a 24 anos, haverá a negativa do sinistro, uma vez que a seguradora vai argumentar que, na apólice, havia sido informado que não havia eventuais condutores nessa faixa etária e quem causou a colisão estava nessa faixa etária. Então, divergências no perfil de risco ou divergências no tipo de utilização do veículo geram negativa do sinistro de terceiro, assim como a cobertura do próprio veículo segurado, que é a cobertura de casco. Quinto motivo comum que gera a recusa no sinistro de terceiros: infrações das leis de trânsito. Nunca infrinja as leis de trânsito, porque se acontece um sinistro durante uma infração das leis de trânsito, a seguradora poderá constatar que isso aconteceu e negar o sinistro, alegando que houve uma infração das leis de trânsito. Por exemplo, o caso mais comum e que a gente sempre orienta os nossos segurados: não dirija após beber. Se for constatado qualquer sinal de embriaguez, não apenas com o uso de bafômetro, mas com a mera descrição pelo policial no boletim de ocorrência de sinais de embriaguez, vai ocorrer a recusa do sinistro de terceiro, alegando que houve infração de trânsito. Entre outras infrações que não só beber alcoolizado. Existem outras infrações, como ultrapassar sinal vermelho, dirigir acima da velocidade estipulada na pista, etc. Tudo isso você deve estar atento ao dirigir, porque pode sim gerar uma recusa do seu sinistro de terceiros, assim como do seu próprio veículo segurado. Sexto e último motivo aqui da nossa lista que pode gerar a recusa de um sinistro de terceiros: o agravamento do risco. O que eu quero dizer com agravamento de risco? É qualquer comportamento por parte do segurado que aumente as chances de acontecer um sinistro e ele faça isso de forma consciente. Um exemplo para ficar mais claro:
Imagine que você vai pegar a estrada e você não faz os cuidados usuais que deveria fazer com o seu veículo, como, por exemplo, verificar o estado dos pneus. Você está dirigindo, os seus pneus estão relativamente carecas, isso faz com que o seu veículo rode na pista durante uma chuva e bata com outro veículo. Na vistoria do sinistro, a seguradora verifica que os seus pneus estavam carecas. Isso é um agravamento de risco que pode fazer com que a seguradora negue cobertura ao terceiro, assim como ao próprio veículo segurado por meio da cobertura de casco, alegando que houve agravo de risco, uma vez que os pneus estavam carecas. Este é apenas um exemplo, mas situações que agravam o risco são essas que aumentam a probabilidade de ocorrência de um sinistro. Portanto, esteja atento. Não tenha comportamentos no trânsito que aumentem a probabilidade de acontecer uma colisão, assim como esteja atento às questões de manutenção do seu carro, porque tudo isso pode configurar agravo de risco dentro do seguro com o resultado da recusa de sinistro. É claro que em algumas situações isso pode ser subjetivo e gerar disputas com a seguradora sobre o motivo da recusa. Eu não estou entrando aqui nesse mérito, mas aqui eu estou dando uma dica de forma geral. Evite agravar o risco no seu seguro. No geral, são esses os principais motivos de recusa de sinistro de terceiros no seguro de automóvel. Eu espero que essas informações te ajudem. Se sim, deixe o seu curtir, se inscreve no canal e peça a sua cotação de seguros com a Mukirana Seguros Online. Nós estamos prontos para te atender no seu seguro de automóvel ou em outros ramos que você estiver precisando. Por hoje é isso, obrigada por ter assistido e até a próxima!